Salve, salve meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Caiolas, bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente fala sobre Premier League. Mas cara, hoje teve o sorteio da fase de grupos, né, dos grupos da UEFA Champions League, a maior competição de clubes do mundo. E como a gente fala muito de Premier League, de futebol inglês, a gente vai repercutir principalmente os grupos dos times ingleses aqui nesse vídeo, tá? Eu tava esperando rolar esse sorteio para fazer um vídeo justamente sobre isso. 4 clubes ingleses envolvidos na UEFA Champions League: Manchester United, Arsenal, Manchester City e Newcastle. E todos eles foram definidos aí, né? Os seus grupos foram definidos, a trajetória para quem sabe um deles ser campeão da UEFA Champions League. A gente torce muito, eu torço muito, porque adoro Premier League, adoro futebol inglês. E cara, dá pra dizer que 2 times se deram bem no sorteio e 2 se deram mal. 2 clubes ingleses, cara, estão assim com uma trajetória complicadinha ou muito complicada, e outros 2 nem tanto. Devem ser os primeiros dos grupos. Nós vamos repercutir isso. Se inscreve no canal, você tá convidado a se inscrever para não perder nada, demorou? Sobre futebol inglês. E ó, eu falo sempre nos meus vídeos sobre a Head to Head Brasil. Eu vou colocar aqui embaixo como que você encontra a Head to Head. Vou ver se nos comentários eu coloco também o arroba da Head to Head, ou eu comento com a conta da Head to Head, para você poder se inscrever, mano. A gente faz vídeo muito legal lá na Head to Head sobre Premier League, sobre futebol inglês. Assim como eu faço aqui, a gente faz lá mais outros tipos de programa, outros tipos de formato. Vamos lá então. O Manchester City, vamos começar pelo Manchester City, que é o atual campeão da Champions, o atual campeão da Premier League. O City está alocado no grupo G da competição da UEFA Champions League, ao lado de Leipzig, RB Leipzig, Estrela Vermelha e Young Boys. Cara, assim, né, com todo respeito aos adversários, é o grupo mais fácil de todos, pra mim, de todos, porque o Leipzig é um bom time, mas eu não acho que chega a ser um time que vai dar muito trabalho pro Manchester City. Não vejo o City nem sequer perdendo um dos jogos. Pode ser que o Leipzig complique a vida do City lá na Alemanha, mas a ponto de perder de pouco, tipo 2-1, ou, sei lá, empatar, né? Lembrando que na temporada passada o City cruzou com o Leipzig nas oitavas de final e foi 1-1 na Alemanha e 7-0, 6-0, já nem lembro. Eu sei que o Haaland meteu 5 gols no jogo de volta em Manchester. Foi o começo da trajetória, da caminhada incessante do City rumo ao título. Então, o City se deu muito bem, né? Estrela Vermelha é um time complicado de você jogar fora de casa, muito pela pressão da torcida, mas em termos de jogo, em termos de qualidade técnica, futebol apresentado, o City acho que vai passar o carro. E o mesmo com o Young Boys, né? Não à toa o Young Boys estava no pote 4, que não quer dizer muito, a gente vai falar sobre, mas a tendência é que os times do pote 4 ou sejam mais fracos, ou vêm de ligas mais fracas, ou há muito tempo não frequentam a Champions. No caso do Young Boys é só uma liga fraca e um time fraco mesmo. Então assim, City vai liderar esse grupo, e a tendência é, por ser um grupo fraco, que o City ou vença todos, ou vença 5, empate 1, e seja a melhor campanha geral. O outro time que se deu muito bem nesse sorteio foi o Arsenal. O Arsenal ficou alocado no grupo B, ao lado do Sevilha, que é o cabeça da chave aí, né? O Sevilha espanhol, PSV Eindhoven da Holanda e o Lens da França. Olha, eu acho que o Arsenal pegou o melhor cenário possível para os times do pote 2, que era o Sevilha. Eu não acho que o Sevilha é o mais fraco dos times do pote 1. O mais fraco seria o Feyenoord. Mas há uma vantagem em pegar o Sevilha como cabeça de chave desse grupo, que corta qualquer possibilidade do Arsenal pegar, por exemplo, o Real Sociedad, que estava no pote 4 e é um time complicado. Então, pegar o Sevilha tinha essa vantagem, eu acho que era o melhor dos cenários, né, para os times do pote 2, e o Arsenal acabou tendo essa sorte. O PSV não era o melhor time para pegar o mais fraco do pote 3, mas também não é um time complicado. E o Lens acha a mesma coisa, não é o mais fraco do pote 4, mas também não é super complicado. O Arsenal tem potencial e até obrigação de liderar esse grupo, de ser o primeiro colocado desse grupo, tem que ir com força total em todos os jogos. E assim,
O elenco tá muito mais qualificado, o time é muito melhor do que o da temporada passada, que já era muito bom. Então, o Arsenal, a tendência, na minha visão, é que tenha jogos um pouquinho difíceis contra Sevilha fora de casa e PSV fora de casa, mas eu acho que consegue passar por esses dois desafios. Não vou dizer com certa tranquilidade, mas eu acho que consegue passar. Eu acho que o jogo contra o PSV não vai ser tão difícil assim, sabe? Os principais nomes desse PSV já não fazem mais parte do time. Menção aqui ao Gakpo, né? O Arsenal pegou o PSV na fase de grupos da Europa League da temporada passada e perdeu o jogo na Holanda, mas era a Europa League, o Arsenal ia sempre com os reservas e levou a Europa League bem de qualquer jeito, o que eu não acho que vai acontecer na Champions. O Arsenal se deu bem, pegou um grupo que não é o mais fraco, mas também tá longe de ser dos fortes. Então é um grupo com bons testes, né, para você fazer alguns bons testes, mas para não ter muitos sustos e se classificar em primeiro. Eu acho que é obrigação do Arsenal se classificar em primeiro. O terceiro time é o Manchester United. O Manchester United caiu no grupo A. E, cara, o United não foi o inglês, né? O time inglês que mais se deu mal, que mais se F, né? Mas, cara, pegou Bayern de Munique, né? O grupo tem Bayern de Munique, o United, Copenhagen e Galatasaray. Meu irmão, pegar o Bayern de Munique é muito complicado, assim. É um Bayern de Munique com Harry Kane. Quis o destino que o Harry Kane, que não foi para o Manchester United, era a grande especulação da janela no futebol inglês, ele não foi para o United, foi para o Bayern e agora vai enfrentar o United na Champions. Olha, o United não tá passando muita confiança pra gente na temporada, né? Era pra ser um time em evolução e não tá mostrando isso, pelo menos por enquanto. E o Bayern de Munique também não tá vivendo os seus melhores momentos, mas, cara, Champions League e Bayern de Munique são, né, grandes irmãos. Também a Champions também é grande irmã do Manchester United, mas mais nos anos recentes, né? O Bayern é campeão em 2020, frequenta quartas e semifinais com frequência, finais. Então, assim, eu acho que o Bayern é favorito nesse grupo, né? O problema pro Manchester United foi pegar um time tão gigantesco quanto o Bayern. Eu acho que era a pior opção do pote A. A pior opção era o City, mas times ingleses não podem pegar times ingleses. Então, o Bayern era a pior opção. E aí eu acho que o Manchester United vai acabar se classificando em segundo desse grupo. Galatasaray e Copenhagen podem oferecer alguma resistência, principalmente fora de casa, né? O jogo contra o Galatasaray na Turquia tende a ser difícil, mas nada que o Manchester United não consiga passar por cima ali, né? Vencer o jogo ou um empate, dependendo das circunstâncias do grupo, pode ser um bom resultado. Mas eu acho que o Manchester United vai acabar se classificando em segundo. Torço para que isso não aconteça, mas, cara, o Bayern de Munique é um time melhor do que o Manchester United. O Thomas Tuchel tem mais experiência que o Ten Hag, né? Os jogadores do Bayern têm mais experiência que os do Manchester United em Champions e em vencer títulos. Então, acho que a tendência é o Bayern se classificar em primeiro. Isso pode cobrar um preço pro United logo nas oitavas, né? Que vai ter aí confrontos contra provavelmente Real Madrid, provavelmente Atlético de Madrid, Barcelona e alguns confrontos mais pesados. Acho que o Manchester United levou bastante azar nesse sorteio aqui. E, pra gente finalizar, o quarto clube inglês sorteado foi o Newcastle. E, cara, a tendência já era esperar que o Newcastle fizesse o grupo da morte. Porque o Newcastle é um time de pote 4, estava alocado no pote 4, mas, assim, em termos de capacidade técnica de time, o Newcastle não é um time, de fato, de pote 4, é um time de pote 2. Né? Um time de pote, no máximo, assim, 3, mas, assim, até com um nível técnico muito acima dos times do pote 3, junto com o Milan ali, é bem acima, né? Então era um time de pote 2. A tendência era que o Newcastle formasse o grupo da morte. Mas, cara, o destino colocou 4 clubes fortes, 4 times fortes. Desses 4, 2 clubes são gigantescos, 2 estão em crescimento, que é o Newcastle e o PSG, né? Os gigantescos são Borussia Dortmund e Milan. E, cara, eu acho que rola um equilíbrio entre os 4, muito forte, assim, em termos de jogo. Se a gente tivesse, por exemplo, um Bayern de Munique nesse grupo, eu acho que o Bayern sobressairia. Se a gente tivesse um Real Madrid nesse grupo, eu acho que o Real Madrid se sobressairia.
Mas o PSG é um time em reformulação. Perdeu Messi, Neymar, tá reformulando, o Mbappé ficou, mas tá reformulando a zaga, o Sérgio Ramos saiu, tá reformulando o meio-campo inteiro, tá com um técnico novo, Luiz Henrique. Então, assim, o PSG é um time em reformulação. O Dortmund é um time em reformulação. Muitos jovens jogadores atuam no Borussia Dortmund. Nos anos recentes perdeu o Haaland, perdeu o Sancho, agora perdeu o Jude Bellingham, que era o principal jogador da equipe. Então, é um time também jovem em reformulação. O Newcastle é um time em ascensão, em reformulação de estilo de jogo e de elenco, né? Agora é um elenco para vencer títulos, para brigar por títulos. E o Milan é, cara, recém-semifinalista da competição, que tem Rafael Leão, que é um dos principais jogadores do futebol europeu hoje. Dos principais jovens e um dos principais jogadores. Então é um grupo muito pesado. Eu acho extremamente difícil palpitar nesse grupo. E, cara, a tendência é que eu não ache que o Newcastle tem condições de passar. E não é nem por condição de jogo, tá? É que eu acho assim, a Premier League cobra o preço. E o Newcastle vai ter que, em algum momento, acordar para a Premier League, né? Já foram 3 rodadas no Campeonato Inglês, o Newcastle perdeu 2 jogos. A tabela não tá nada legal com os Magpies, já enfrentaram Aston Villa, City e Liverpool, e pega o Brighton agora no final de semana. Então, já perdeu 2, pode perder um terceiro, porque Brighton é um jogo muito difícil. E aí o Newcastle vai ter que acordar para a Premier League. E quando acordar para a Premier League, vai ter que manter o ritmo da Premier League. É um time que quer brigar por Champions, que quer brigar por vaga em Champions. E pra brigar por vaga em Champions, você não pode ficar poupando na Premier League. E se você não poupa na Premier League, os seus jogadores têm desempenho físico e técnico mais baixo, porque eles vão cansando, né? A fadiga vai chegar. E você não pode poupar na Champions, porque, meu irmão, você tem PSG, Borussia e Milan. Então, assim, o Milan, né, o Borussia e o PSG, principalmente o PSG, pode poupar muito mais no seu campeonato nacional e ainda manter o nível, né? O PSG provavelmente vai ser campeão francês, o Borussia deve ser um dos principais times da Alemanha, espero que brigue pelo título, e o Milan também deve brigar pelo título na Itália. O campeonato italiano tá bem equilibrado, mas em alguns jogos, né, dependendo se o jogo no final de semana do campeonato italiano, pode ser contra um time de zona de rebaixamento, que é um jogo teoricamente mais fácil, o que não acontece com o Newcastle, né? Pegar um time de zona de rebaixamento na Premier League é bem diferente de pegar um time de zona de rebaixamento na Alemanha, na França e mesmo na Itália. Então eu acho que o Newcastle vai acabar não passando. Eu hoje diria que passariam nesse grupo aqui Milan e PSG, hoje. Mas é óbvio que a gente tem que esperar para ver. Todos os jogos desse grupo vão ser muito ótimos de assistir, muito pegados. Vamos ter algumas semanas muito legais de UEFA Champions League. Então é isso. Essa é a minha análise momentânea, assim, de cara. Acabou de rolar o sorteio, faz 20 minutos. E é isso, eu quero saber a sua opinião. Quem tá no grupo mais difícil? Acho que é óbvio, né? O Newcastle, mas na sua opinião, o Newcastle passa de fase? Deixa nos comentários. O Manchester United tem condição de brigar de igual para igual com esse Bayern de Munique e lutar pela primeira colocação do grupo? Deixa a sua opinião também nos comentários. O Arsenal tem obrigação de ser o líder do grupo dele, mesmo sendo um grupo não tão fácil, mas não, nem um pouco difícil? Tem a obrigação? Deixa nos comentários. E o City tá no grupo mais fácil de todos os grupos aí da UEFA Champions League? Deixa a sua opinião nos comentários. É isso. Obrigado. Espero que você tenha gostado. É nóis.